os deputados e senadores parecem ter dado sinal de vida e a democracia parece que ainda respira no Brasil. Ainda que por aparelho, mas respira. Então, hoje vamos saber o porquê que o Congresso acordou e por que ainda podemos acreditar que a democracia possa sobreviver aqui nesse país. E por aí, dê seu like, se inscreva, porque a matéria vai ser muito legal. Pode confiar, é isso mesmo. Pois é. O que o Brasil pode esperar do Congresso Nacional após o STF começar a condenar os primeiros réus do fatídico 8 de janeiro? Quem acompanhou como se deu lá na Praça dos Três Poderes, quem viu as filmagens, aquelas filmagens divulgadas pela CNN, e tenha alguns neurônios na cabeça e raciocina sem nenhum viés ideológico, sabe que houve realmente uma invasão ao Congresso, ao prédio do governo federal e ao prédio do Supremo Tribunal Federal. E que houve realmente depredações. E provavelmente também não houve a resistência que deveria ter acontecido lá por parte da segurança do Congresso para evitar essas depredações. E que algumas pessoas participaram dessas depredações. Não foram todas que estavam lá que participaram, os manifestantes. Muitos deles foram surpreendidos pela tamanha quebradeira, né, que aprontaram lá naqueles prédios. Foi um dia de horror realmente ali na Praça dos Três Poderes. E que foi uma filmagem de uma selvageria, é verdade que foi. Muitos que participaram das depredações foram identificados como infiltrados, né? A gente viu em algumas filmagens os próprios manifestantes que fizeram essas filmagens detendo depredadores e comunicando à polícia que eles não eram manifestantes, e sim infiltrados, instigando aquelas pessoas a entrarem também nos prédios públicos para que acontecesse aquilo ali, né? E de repente o plano fosse sucesso, né? Não sei se realmente houve um plano aí para poder prender essas pessoas. Se estavam cumprindo ali alguma ordem, não sabemos. Mas o que fica latente, vendo algumas imagens, né, é que houve ali facilitação para que aquilo acontecesse. Isso porque sabemos que os segurança daqueles prédios são bem treinados. E a Guarda Nacional poderia ter sido utilizada. Estava lá e apenas assistindo, como vimos em algumas filmagens, né? O Didi Redpill que fez a filmagem, estava trabalhando lá, acabou fazendo essa filmagem. E o papo de que para intervir precisaria da solicitação do governo do estado não convence ninguém, porque ali era domínio do governo federal. E a responsabilidade de proteger os prédios públicos da Praça dos Três Poderes é do governo federal, e que deveria ser o contrário. Para a polícia militar atuar ali, tinha que receber ordens do governo federal. E nem mesmo o GSI, muito pelo contrário, parece que o pessoal do GSI estava auxiliando os invasores, servindo água, mostrando para onde eles deveriam seguir, o que cai por terra completamente essa narrativa de que aquelas pessoas queriam dar o golpe
e assumir ali o governo, sabendo que o fato aconteceu num final de semana, no domingo, quando o governo, né, o presidente, nem os congressistas estavam lá na casa. Ia derrubar quem? Né? E diante de tantas provas como essas, do que aconteceu, o Supremo Tribunal, né, o Supremo Tribunal, o STF, continuou, não deu a mínima para aquelas imagens que surgiram, não houve ninguém que aparecesse ali do Supremo Tribunal Federal. O próprio ministro Alexandre de Moraes deveria aparecer falando, não, essas filmagens é assim, assado, mas não recebeu essas filmagens, não recebeu nenhum comentário a respeito de quem está diante, quem está à frente dessa situação aí. E primeiro, porque o juiz natural dessas pessoas não é o STF. Elas não têm prerrogativa de foro privilegiado. Ah, mas tem político envolvido, por isso que está lá no Supremo. O político está envolvido. Qual político foi denunciado? Porque eu não vi nenhum até agora. E sendo assim, a gente conclui, e eu já até fiz vídeo a respeito disso, falando sobre tribunal de exceção, né? A gente poderia concluir que, de repente, esse é um tribunal de exceção. Não sei, né? Mas é o que a gente pode até concluir. Se não é um foro privilegiado dele. Segundo, porque a imputação dos crimes não condiz com a realidade, como eu já disse aqui. E tem pessoas sendo condenadas a 12, 17 anos de prisão apenas por terem ido, né, à Praça dos Três Poderes. E tem outras pessoas que nem na praça chegou aí e estão sendo consideradas culpadas e sendo aí oferecido para elas um acordo para que elas confessem o crime que não cometeram, para se livrarem de um julgamento. Mas, evidentemente, que acabará sendo aplicado outro tipo de pena, como pagamento de multa, pagamento pelos bens destruídos. Eu acho que, não sei se eles vai ter que pagar os bens destruídos também, pagamento com trabalhos sociais, né? Cerceamento da liberdade de fala, ou seja, isso é um completo absurdo que está acontecendo, para não dizer outras palavras. E tem outra, o ministro da Justiça, né, sendo aí questionado sobre as imagens, se negou a entregar essas imagens para a CPMI. E a CPMI que esbravejou. E o ministro, quando se viu encurralado diante de algumas controvérsias, né, ele disse que as imagens não existem mais. Primeiro, ele disse que só entregaria se o Supremo determinasse. E foi determinado. Agora, ele não entrega, dizendo que não existem mais imagens. E nada foi movido contra ele, pelo menos por parte do Ministério Público e pelo STF. E ele continua lá, se valendo de ter a PF sob sua guarda, sob seu comando. E não vi o presidente da CPMI, uma comissão, indo lá ao PGR e ao STF exigir uma punição a esse ministro. É uma completa vergonha. Não entendo, a gente não entende, porque se fosse do outro lado, a gente viu como é que funcionou aquela outra CPMI em 2022, a gente viu, 2021, a gente viu como foi que aconteceu, né?
E aí eu vou passar um vídeo agora do Fernão Lara Mesquita, que fez comentário sobre essa situação que temos hoje no Brasil. Então vamos ouvir aqui, Fernão Lara Mesquita. Nem uma coisa nem outra. Quer dizer, é óbvio isso. Você tem o parâmetro, né, para começar essa conversa, você tem o parâmetro de 2017, né, onde puseram fogo nos ministérios, né? Quem estava nessa manifestação era esses que hoje estão julgando os outros, e ali aquilo era um direito da classe operária, né? Um direito de manifestação, né? De repente virou esses crimes. Isso é tudo mentira. Né? Não existia lei para isso, isso não estava definido como crime em lugar nenhum. Você tem aqueles crimes que a gente conhece, né? Depredação de bem público, que dá, sei lá, uma multa, 1 ano de cadeia, transformado em outra coisa, e por aí. Quer dizer, e depois a gente tem que ver o que é esse negócio de virtual, né, para o STF. Tem que lembrar sempre para os nossos ouvintes que não é nada de parecido com isso que eles estão vendo aqui, né, onde nós estamos conversando ao vivo, né, eu estou conversando com a Paula, estou conversando com vocês, ouvintes. Não, para o STF a coisa é diferente. Né? O advogado tem que gravar uma defesa sem contraditório, sem discussão nenhuma, e mandar para lá. Né? E eles vão dizer se ouviram ou se não ouviram, não interessa, eles vão sair dali com a pena, né? Que vem sempre nesses termos. Né? E na outra mão dessa palhaçada que são esses processos, que não pode ser chamados de palhaçada porque são trágicos, né? Implicam em você tirar a liberdade de pais, de família, destruir a vida de pessoas e de famílias inteiras, né? O que mostra qual é a disposição para a violência dessa gente, né? Tem a confissão padronizada, né? Para aqueles que eles próprios disseram que não têm provas suficientes para condenar eles por nada. Esses vão ter que assinar uma confissão padronizada, que vem com esse tipo de minúcia que eu descrevi aqui na intervenção anterior, né, dizendo que eles estavam participando de um golpe de Estado onde tinha local para refeição, feira, atendimento médico, sala para teatro de fantoche, coisa desse tipo. Isso vem escrito lá, né, nessa confissão. Né? E ainda vão ter que fazer um curso de reeducação, né, a lá Mao Tse Tung, né, talvez seja esse tipo de aprendizado que a Gleisi Hoffmann tanto está aí festejando com o Partido Comunista Chinês. Né. No resto, né, a dosimetria, como sempre no Brasil, é jogo de truco. Né? Nenhuma carta vale o número que está escrito. Então, para mim, gente, isso sim é que é crime hediondo. É você fazer isso com pessoas reais de carne e osso, que tem pai, tem mãe, tem filhos. Né? E botar o cara 15 anos de prisão, 17 anos de prisão, em cima de argumentos desse calibre de deboche, de esculhambação, né? De falta absoluta de precisão, né? De falta de satisfação para qualquer pessoa que tenha miolo na cabeça. Né? Um pingo de miolo na cabeça, isso aí é intragável. Então, é violência explícita, é terrorismo de Estado o nome disso. Quando isso é perpetrado por gente que é professor de constitucionalismo. Pois é, essa fala do Fernão foi no programa Oeste Sem Filtro, da revista Oeste, né? E muito bem colocado por ele aí. E nesta última semana, o Congresso resolveu acordar, como eu falei no início, né? E levantar a voz contra os avanços aí do STF. Anunciaram que vão obstruir as votações na Câmara e no Senado em protesto contra decisões do Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal,
além da interrupção da vida de bebê, principal tema das manifestações deles, eles citaram também a descriminalização das... Começa com D e termina com A. Não podemos falar esse nome aqui, senão a gente pode sofrer alguma coisa aí do YouTube, né? E o marco temporal, contribuição sindical, com motivadores também para essa obstrução. E na sexta-feira passada, a ministra Rosa Weber, a presidente do STF, votou pela descriminalização da interrupção voluntária de gravidez nas primeiras 12 semanas de gestação. Ela é a relatora dessa arguição de descumprimento do preceito fundamental, né, a DPF 442, que começou a ser julgado no STF. O julgamento foi suspenso após pedido aí de destaque e deve prosseguir em sessão presencial do plenário. A data ainda não foi marcada. E o senador Magno Malta, ele é vice-líder da oposição, anunciou a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição, que é a PEC 49, que chamou a PEC também da vida, né? E o texto altera aí o artigo 5º da Constituição Federal, que trata dos direitos fundamentais para acrescentar aí a expressão desde a concepção após a garantia do direito à vida. Malta disse que espera contar com o apoio de parlamentares da base do governo em apoio a essa PEC, mesmo porque não é porque o político é um esquerdista que tenha que concordar com uma aberração dessa do governo federal, que quer fazer juntamente aí com o Supremo Tribunal Federal. E como esse governo veio virado no Saci, decidido a mostrar a força do coisa ruim, né? Vejo que os deputados e senadores terão muito trabalho pela frente. Além disso, o senador Rogério Marinho citou outras decisões recentes do STF. Uma delas trata da constitucionalidade de contribuições assistenciais pagas por empregados, né? De uma categoria, ainda que não sejam sindicalizados. Isso tinha acabado no governo de Michel Temer. Agora voltam de novo querendo empurrar isso para os trabalhadores. Agora, muito, como eu disse aí no início, né, depois do preâmbulo, o que estão fazendo com essas pessoas que participaram de protesto no 8 de janeiro tem que ser reparado já. É uma tremenda covardia que estão fazendo. E que os deputados e senadores não podem permitir que isso continue. Então, que essa situação faça parte também desse protesto dos congressistas para que isso seja resolvido. Porque contamos com os deputados e senadores para encerrar essa barbárie. Quem praticou algum crime, que pague dentro dos preceitos legais, respeitando aí a nossa Constituição Federal, que nos últimos tempos tem sido deixada de lado, principalmente por aqueles que se dizem defensores e protetores da democracia. É um período triste que estamos vivendo no Brasil, mas eu tenho fé em Deus, com a ajuda divina e a força dos congressistas de bem, nós vamos restaurar essa democracia novamente nesse país maravilhoso. Sem mais,
ficamos hoje por aqui.